Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje continuaremos falando de cilindro, mais especificamente sobre área, mas para a gente definir a área, a gente vai falar de planificação de um cilindro, aí a gente vai entender como que funciona a área de um cilindro e fora isso a gente vai relembrar algumas características da circunferência, beleza? Algumas definições da circunferência, como a gente alguns nomes, vamos lá? Então, nós temos nesse caso, pessoal, o raio. O que é o raio? É a ligação do centro até a circunferência. Então, toda vez que eu tenho a ligação do centro até a circunferência, eu tenho chamado isso de raio. Tudo bem? Toda vez que eu ligo de uma extremidade da circunferência até a outra, passando pelo centro, eu chamo isso de diâmetro. E outra característica legal do diâmetro, que nós temos que do centro até aqui é raio, do centro até aqui é raio. Então, ó, tem um raio aqui, dois raios. Então, a gente fala que o diâmetro é o dobro do raio, ou duas vezes o raio, tá? Esse é o tamanho do nosso diâmetro. Fora isso, pessoal, nós temos como calcular a área da circunferência. A gente já aprendeu também. A gente sabe que calcular a área é calcular o que tem aqui dentro. Se a gente pensasse que isso fosse uma pizza, é o recheio daqui de dentro. Quanto de recheio tem aqui de dentro? Tá? Então, nós temos π ralho ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. É raio vezes raio, e aí eu multiplico o resultado pelo π. Beleza? Então, para lembrar, π ralho ao quadrado. E o perímetro? Olha, vocês viram em trigonometria que do nosso início da circunferência até aqui valia? Isso, π. Tá? E daqui até aqui valia do meio da circunferência até o final da circunferência, mais π de novo. Então, nós temos 2π. Isso que vocês aprenderam lá na trigonometria. Porém, o raio que a gente utilizava lá, o raio era unitário, de tamanho 1. Então, para calcular o perímetro, que é aqui, ó, como se a gente fosse cercar essa pizza, ou a borda da pizza, ou a borda da circunferência, como se fosse aqui, ó, em volta. Então, calcular essa borda, quando você vai dar uma volta num parque em forma de circunferência, está calculando o perímetro, está calculando em volta dela, tá? A gente calcula duas vezes o π vezes o raio, ou 2π ralho, beleza? Área, π ralho ao quadrado. Perímetro, 2π ralho. Beleza, pessoal? Fora a gente saber sobre isso, a gente vai ver como a gente planifica um cilindro. Vamos lá? Deu para observar, pessoal? A gente planificou esse cilindro, beleza? E aí, com isso, a gente consegue enxergar que isso aqui, ó, é um retângulo, que era o que tinha em volta. E nós tínhamos nas bases duas circunferências, beleza? E as circunferências são do mesmo tamanho, então elas possuem o mesmo raio, tudo bem? E o que era de importante para ver isso? Ó, se você observou, essas circunferências, elas giraram aqui em cima desse lado do retângulo. Então, nós temos que esse lado nada mais é que a mesma coisa que o contorno da circunferência. Ele é o mesmo tamanho, é só você ver aqui, ó. Nós temos a circunferência e o cilindro fica em volta. Então, esse lado aqui é do mesmo tamanho que o perímetro da circunferência. E como que a gente calcula o perímetro da circunferência? Isso, 2π ralho. Beleza? Deu para entender a planificação? Beleza. Então, vamos falar como constrói a fórmula dessa área, né? Lembrar que calcular a área é como se a gente fosse embrulhar isso para presente. Vai embrulhar em volta, vai embrulhar em cima e vai embrulhar embaixo. Beleza? Então, como a gente vai calcular essa área, a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Que nós temos duas áreas da base. Lembra aqui, ó, circunferência, circunferência. Nós temos duas dessa. Então, como que a gente calcula a área da base? Π ralho ao quadrado. Então, nós temos 2 π ralhos ao quadrado, beleza? Essa é a área da base. Por que 2, novamente? Porque nós temos duas circunferências, tudo bem? E aqui, nós temos que figura é essa? Isso, um retângulo. Como calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Qual é a base? 2π ralho. Qual é a altura? H. Então, nós temos que a área lateral é 2πrh. Beleza, pessoal? Se você calcular isso aqui, é a sua área total. Você pode calcular separadinho a área da circunferência, a área lateral e somar. Porém, a gente vai colocar agora uma fórmula que
vai direto quando a gente quer calcular a área total, beleza? Quando a gente quer calcular a área total, a gente primeiro identifica o que tem igual aqui, ó. O 2 está igual, o π está igual e a gente tem um R igual, beleza? Então isso a gente coloca em evidência. Olha aqui, ó. Tá? Quando eu faço essa divisão aqui é como se fosse 2πr, R, né? Então, ó, esse 2 eu corto com 2, esse π eu corto com π, esse R aqui, ó, eu corto com R. Só que tinha mais um R aqui, então esse R sobrou e entrou para dentro, beleza? Entrar para fora é difícil, né? Ele entrou. Nós temos nesse outro caso, pessoal, a mesma coisa, ó. Nós cortamos o 2, cortamos o π, cortamos o R. Quem sobrou? O H, da altura. Então, para a gente calcular a área total, nada mais é que 2π ralho multiplicado pelo raio mais a altura. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro e vamos para exemplo.